Vamos para a nossa aula de História. Vamos lá, dia 1 de julho, quarta-feira, apostila de História, página 13, tá bom? Continuar estudando um pouquinho sobre os indígenas, né? Hoje nós vamos para costumes indígenas. Muito gostosinha essa aula, tá bom? Vamos lá? Diversos costumes indígenas foram sendo incorporados pela sociedade não indígena. O consumo de alimentos como o milho, a mandioca e a batata doce, por exemplo, fazem parte dos nossos hábitos também, né? O preparo de pratos com tapioca e pirão de peixe também. Então, esses costumes indígenas, eles também foram sendo incorporados para os não indígenas como nós, né? Outros exemplos de nossos hábitos e costumes são o uso de redes e a prática de tomar banhos diários. Olha que interessante, né? Há também muitas palavras de origem indígena na língua portuguesa falada no Brasil. Mais especificamente, palavras de origem tupi-guarani. Então, tem algumas palavras que são de origem indígena dos tupi-guarani que nós falamos no nosso vocabulário no dia a dia. Como, por exemplo, nós não falamos capim, do tupi-guarani, é uma folha, fino, delgado. Curitiba, do tupi-guarani, pinhão, curi, pinhão, tiba, lugar. Jacaré, do tupi-guarani, joé-sacaré, o que olha de banda, o que olha de lado. Maracanã, do tupi-guarani, paracal-anã, papagaios juntos, significado de Maracanã na língua tupi-guarani. Mingau, do tupi-guarani, micaú, feito de papas, né? É o mingau. Perereca, do tupi-guarani, perereca, andar às tontas, andar de qualquer jeito. Pipoca, do tupi-guarani, pira, pele, poca, rebentar a pele rebentada. Urubu, do tupi-guarani, uru, ave grande, bu, negro. Então essas palavras que nós usamos no nosso vocabulário, elas são de origem indígena, do tupi-guarani. Tá bom? Aqui, ó, a palavra pipoca tem origem tupi-guarani, né? O cultivo e o consumo de mandioca são uma tradição que herdamos dos povos indígenas. Desafio. Entre os exemplos das palavras de origem tupi-guarani, essas daqui em cima, capim, Curitiba, jacaré, Maracanã, mingau, perereca, pipoca, urubu, citados nessa página, há dois nomes de lugares. Quais são eles? Então aqui tem dois nomes de lugares. Quais são eles? Maracanã, né? Que é um ginásio de esportes, né? De futebol lá no Rio de Janeiro. E que mais? Curitiba, que é a capital do Paraná. Então esses dois nomes aqui, eles são de origem tupi-guarani e tem nome de lugares, tá bom? Como é importante, né, nós sabermos. Vamos lá agora, página 14. Na página 14, vocês têm um texto falando tupi. Como vimos, há muitas palavras de origem tupi-guarani na língua portuguesa. Para pensar mais sobre esse assunto, que tal ler um poema sobre o cotidiano indígena? Cotidiano é o dia a dia, né? Praticamente todas as palavras que aparecem nele são de origem tupi-guarani. Então vamos lá? Leia o poema e depois responda o que se pede. Na cuia jenipapo, com açaí pitanga, com guaraná pequi, com abacaxi jabuticaba, com cajá. Qual é o assunto do poema? Para pensar sobre isso, releia o poema e o título. O que está falando o poema? Sobre o quê? Meios de transporte, sobre brincadeiras, sobre alimentos. O que está falando? Genipapo, açaí, pitanga, guaraná, abacaxi, jabuticaba, cajá. Tá? Se vocês não souberem o significado de algum deles, pode procurar lá no Google ou no dicionário, tá bom? Os nomes dos alimentos citados no poema são de origem tupi-guarani. Qual deles você já experimentou? Açaí vocês já experimentaram? Genipapo, pitanga, guaraná, abacaxi, jabuticaba, cajá. Então, quem experimentou, vai colocar aqui
e qual que experimentou. Quem não experimentou não coloca nenhum. Vimos que o nome de vários alimentos que consumimos no dia a dia é de origem tupi-guarani. Qual deles é seu preferido? Desses alimentos aqui citados no poema, que tem origem tupi-guarani, qual deles que é o seu preferido? É a jabuticaba, é o guaraná, é o abacaxi? Tá bom? Mitos e histórias. Os povos indígenas do Brasil sempre passaram seus conhecimentos de geração para geração. Então, os índios, eles sempre passam o quê? Os conhecimentos deles de geração para geração. O avô para o filho, o avô para o neto e assim vai, né? Para eles, a melhor maneira de fazer isso é contando histórias. Até hoje, essa é uma forma que os mais velhos têm de repassar aos mais jovens os conhecimentos e os costumes da aldeia e do povo. Então, como que os mais velhos passam os conhecimentos, principalmente para as crianças? Contando histórias, tá bom? Muitas dessas histórias são narradas na forma de mitos. Esses mitos podem falar sobre aventuras e conquistas dos ancestrais de determinado povo indígena e trazer lições de vida valiosas. Eles podem até mesmo contar como determinado povo indígena explica o surgimento do mundo, das estrelas, do céu e dos seres humanos, porque eles têm uma crença diferente da nossa, né? Do surgimento do mundo, das estrelas, eles têm uma crença diferente. E eles passam isso para as crianças contando as histórias. Os mitos são histórias sobre um passado bem distante, que ao mesmo tempo dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo, os seres e as coisas vieram a ser como são. Na imagem, os personagens indígenas da turma do Papacapim, criada por Maurício de Souza. Então aqui vocês têm uma imagem de personagens indígenas que foram criadas por Maurício de Souza, tá bom? Aqui o que está acontecendo, ó, o índio mais velho está contando história para os curumins, para as crianças da aldeia, tá bom? E aqui vocês veem algumas imagens, né? Ó, lua, estrelas. Na imagem, jogo rápido. Na imagem da turma do Papacapim, dessa página, o indígena mais velho está contando um mito às crianças indígenas. Você consegue adivinhar qual é o tema desse mito? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Está falando sobre o quê? As estrelas, a lua, né? É muito comum esse tema entre os indígenas, tá? E eles têm, aqui provavelmente, acredito que ele esteja contando como foi a criação do mundo. Primeiro a lua, as estrelas, aí vocês vão imaginar e vão escrever, tá bom? Então não se esqueçam que aqui provavelmente ele deve estar contando talvez como foi o surgimento das estrelas, né? Tá bem assim, aparecendo bastante as estrelinhas aí, tá bom? Então essa é a liçãozinha de história que vocês têm que fazer, tá? Então aqui é o desafio da página 13, as perguntinhas da página 14 e a pergunta da página 15. Ok? Façam direitinho, respondam, leiam os textinhos novamente antes de responder, leiam o que vocês escreveram para ver se está correto, depois tira a foto e encaminha para a professora, tá bom? E hoje a professora tem aula de português e aula de história. A aula de matemática, a professora vai encaminhar a folhinha pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço para todos, até amanhã. Até a próxima aula.